Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Quero dizer que é um prazer estar aqui neste templo com os irmãos, ministrando a palavra nessa noite. Recebi o convite do pastor Tiago, foi de grande alegria para mim. Irmão, ter com você ministrar a palavra dia 22, estarei de férias. Fiquei muito contente por estar aqui nessa noite. Creio que aqui os irmãos, acho que é a mesma igreja. Só muda o templo, quase todos amigos. Alguns aqui eu não conheço, mas a maioria conheço, graças a Deus. Pois, nesta noite irei ministrar a palavra do Senhor. Fico feliz por isso. Estava relembrando enquanto eu estava aqui, do meu vínculo com esta igreja. A minha convenção foi um daqui desta igreja, que me levou para que eu participasse de um estudo bíblico. Foi o irmão Cícero de Lira. O vínculo com essa igreja é de muito tempo. Creio eu que o primeiro culto foi nesta igreja, pois era através de Paulinha, de minha irmã Paula, que nós vínhamos para aqui romper o ano. Foi aqui que eu passei, eu acho que minha primeira igreja evangélica que eu visitei e que eu vi um culto pela primeira vez. Não sabia eu que naqueles dias que hoje eu estaria aqui nesse púlpito. Você vê como Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Nunca imaginei. Nem púlpito nenhum, a verdade é essa. Eu nunca quis Deus, nunca quis. Eu estava falando esse dia com um amigo lá em Bom Conselho sobre salvação e a escolha de Deus. E eu dizendo a ele que eu tinha 2 exemplos da escolha de Deus na vida dos irmãos para o reino. Eu disse, eu citei, bíblico, era Paulo. Deus foi quem escolheu a Paulo para o seu ministério. Eu disse, o segundo sou eu. Porque o irmão Cícero fez o convite, disse, aí vai ter um estudo na casa do irmão Júnior. Aí eu disse, certo, eu vou. Eu digo, eu quero lá saber desse negócio de crente. E no dia não fui, porque eu não gostava de crente. Passou-se os dias, aí começou o estudo, ele disse, mas Airon, você não foi para o estudo? Eu disse, rapaz, esqueci, mentindo, era que eu não queria mesmo. Ele disse, quando tiver o próximo, eu irei lhe convidar. Aí eu disse, eita, agora esse irmão pega no pé demais. Passou-se, quando foi um dia de segunda-feira, ele me disse, é hoje, agora diga que você vai esquecer. Aí eu disse, não, agora não tem como, né, eu tenho que ir. Graças a Deus foi quando eu tive o meu primeiro encontro com Cristo. Foi naquele estudo que eu comecei a conhecer verdadeiramente a Cristo. Não me converti, mas comecei a conhecer, e isso já começou a mudar a minha vida. Aí veio o pastor Lenildo, que também fez outro estudo com a gente, no qual me converti. Ele disse, conheça as igrejas. Ele pregou para a gente por mais de ano. Aí um dia ele nos disse, olhe, não pregarei mais para vocês, o estudo acabou hoje, vocês procuram uma igreja na qual vocês se identifiquem. Pensei nessa, que era a que eu mais me identificava, mas quis Deus que eu fosse para Batista. Mas graças a Deus estou aqui hoje para ministrar essa palavra e feliz. Amém? O que eu quero falar nessa noite é algo que todo mundo já viveu, pode estar vivendo ou irá viver. Tenho certeza do que estou falando. Todos que aqui se encontram já viveu, pode estar vivendo ou irá viver ou amanhã, ou daqui a uma hora. Sabe o que é? As tempestades da vida. As tempestades da vida são inevitáveis. E quando menos nos deparamos com elas, e são fortes. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, do versículo 35 a 41. Marcos 4, do 35 a 41. Amém? Leamos. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus já estava à popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois tão assim tímidos? Como é que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor Deus, grande Pai, te damos graça nessa noite, Deus. Te damos graça, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste tempo, te louvando e te engrandecendo, Pai. Ó Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado por cada irmão que aqui se encontra. Ó Deus, derrama teu Santo Espírito em nossos corações, enche-nos, Deus, até transbordarmos. Dá-nos discernimento da tua palavra. É o que te pedimos por tudo, já grato por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Isso é uma passagem que muitos conhecem, creio eu. Texto bastante conhecido, mas que nos traz grandes ensinamentos. Como eu disse, todos aqui já viveram, pode estar vivendo, ou irá viver. São aquelas coisas que chegam de repente em nossa vida e nos abalam e querem nos destruir. Os problemas cotidianos do nosso dia a dia. Foi o que aconteceu com esses apóstolos, que de repente chegou essa tempestade. E eles passaram por grandes momentos. As tempestades da vida chegará para todos, ricos, pobres, crentes, não crentes, para todos. Isso é inevitável. Você pode ser pobre, você passará por dificuldades, por várias dificuldades. Você pode ser o homem mais rico do mundo, você passará também por dificuldades. Não há pessoa que não passe por dificuldades, que não passe por problemas diversos. Problema no seu casamento, problema no seu dia a dia, problema no seu trabalho, perca de entes queridos. E como nós enfrentarmos essas dificuldades? E como nós atravessarmos essas barreiras, essas tempestades? Quando eu estava estudando sobre isso, eu comecei a ver no YouTube alguns vídeos sobre tempestades. Tem tempestades que são terríveis, que eu olhava assim, ondas grandiosas, que eu imaginava que o barco afundaria. Eu fiquei vivenciando isso em minha vida, vejo isso na vida de alguns irmãos que passaram por isso, vejo isso na vida de pessoas que estão passando por isso. Você chega nos hospitais, você vê cada exemplo, meu Deus, que você sai de lá arrasado às vezes, olhando para si e dizendo: o que eu tenho para reclamar da minha vida? O que eu vou fazer? Por que eu tenho que reclamar da minha vida? Certo dia, um testemunho de uma pessoa daqui de Águas Belas. Eu fui fretado com meu carro para Garanhuns fazer um concurso. Ali perto de Azevedo, umas 6 horas da noite, chegou essa mulher, essa moça, em torno de uns 30, 31 anos. E ela disse: aí não dá para mim ir com você até Águas Belas. Eu digo: eu estou fretado com o pessoal, mas tem vaga aí disponível. Se eles não disserem nada, creio que não, você vai com a gente. Minha irmã Paula estava fazendo uma prova lá na Universidade Rural. Ela ficou comigo conversando, aí Paula ligou, fui buscar ela. Nisso ela saiu comigo, só eu e ela no carro. Ela começou a conversar, ela tinha separado o esposo. Ela começou a se abrir para mim, dizendo o que estava vivendo. Ela relatou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: eu já pensei em tirar a minha vida. Por algumas vezes já tentei me suicidar, por tudo que eu estou vivendo. Eu olhei assim para ela, disse: meu Deus, me coloca a palavra correta para essa pessoa. Eu disse: por quê? Eu conheço ela um pouco, e eu olhava para a vida dela e não achava motivos para tal pensamento e tal atitude. Ela disse: por isso, por aquilo, por minha separação. Eu disse: faça uma coisa, antes de você praticar isso, vá no Hospital do Câncer em Recife, faça uma visita, olhe quem ali está. Você vai encontrar várias e várias pessoas
que só querem uma coisa. Não querem mais nada que Deus a cure. Que Deus tire ela daquele sofrimento. E por que você, com saúde, não faça isso com sua vida? Deus não quer isso para você, de você. Seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que você é. Disse essas palavras a essa pessoa e comecei a conversar, fiquei preocupado. Depois soube, essa mulher foi morar em outra cidade aqui vizinha, casou novamente, refez sua vida. Outro dia eu estava na porta de casa, ela chegou, ela e o esposo. Não sei se o esposo ia mandar algo para Bom Conselho. Eu olhei para ela, ela estava com uma criancinha no colo. Eu me lembrei do dia que ela me disse que queria tirar a sua própria vida. Eu disse, como Deus pode mudar a vida das pessoas? É uma dessas tempestades que às vezes vivemos. Que achamos que dizemos, não tem mais saída. Por que dizemos isso? Porque falta-nos fé. Falta-nos aproximarmos verdadeiramente do Deus. E onde foi que aconteceu essa tempestade, no qual Jesus ia com os apóstolos? No mar da Galileia. Ao pesquisar também, descobri que não é mar. É um lago. Com extensões aproximadamente de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Isso é um lago. Devido à sua localização, o vento bate e de repente cria-se essas tempestades. De repente, eu associei também às nossas vidas. Não é de repente que às vezes as coisas chegam? Que você imagina que você está vivendo super bem e de repente chega na sua vida essas coisas? E como administrar? Às vezes achamos que é impossível. Às vezes achamos. São inevitáveis. E às vezes não conseguimos administrar essas coisas. Porque somos fracos. Somos falhos. Nos distanciamos de Deus. E pesa. Porque se o fardo é pesado para que você carregue, imagina você tentar carregar só. Muitos não conseguem. Muitos não conseguem. Porque se nós olharmos, aqui em Águas Belas temos vários testemunhos de pessoas que já suicidaram, estão tentando suicidar, que estão destruindo sua vida, destruindo a vida de pessoas. É por quê? Porque estão tentando levar a sua vida do seu jeito, no qual Deus está lá em terceiro, quarto, quinto plano. Porque Deus é um remédio para a dor de cabeça, muitas das vezes. Estão precisando de Deus, muitos fazem isso. Precisa de Deus, está passando por essa tempestade, chega, Senhor, ora a Deus, busca Deus, às vezes até frequenta uma igreja, se aproxima, aí vai e passa. O que é que acontece? Cede permanecer e agradecer, volta para a vida que tinha. Depois vem outra, volta de novo, fica brincando de servir a Deus. Eu vi esses dias uma pesquisa na revista Veja, o índice de desigrejados mais que dobrou nos últimos anos. Esse templo aqui, se vocês, os mais antigos, os primeiros convertidos que aqui estão, lembrem-se de quantas pessoas já adentraram esse púlpito, essa igreja, que entraram e saíram e não voltaram mais. Quer que eu diga? Milhares de pessoas. Essa igreja tem mais de 100 anos. Quantas pessoas não conheceram a palavra de Deus? Conheceram e não vieram mais. Mas o papel a igreja fez, que foi apresentar Cristo para elas. É o nosso papel. Às vezes tentamos converter pessoas, ninguém converte ninguém. Estava conversando esse dia com um irmão de outra denominação, e ele bateu no peito dizendo que disse, eu ganhei duas, fulano e fulano para Cristo. Se exaltava, eu olhei para ele assim, fiquei com as o ambiente não era adequado, eu fiquei com as palavras aqui, para dizer, quem és tu, para dizer que ganhaste nada? Quem tem poder de ganhar pessoas para Cristo? Ninguém tem. Porque o poder é de Cristo. Quem converte pessoas não são homens, quem converte pessoas é o Espírito Santo. Aí sim, quando o Espírito Santo habita no coração daquela pessoa, ela não é mais a mesma, ela nasce de novo. E ao nascer de novo, ela está forte para enfrentar essas tempestades da vida. Os discípulos eram pescadores, mas de repente foram surpreendidos. Não eram pessoas inexperientes.
Olhe como é em nossa vida. Eles eram pessoas experientes, que pescavam, que tinham hábito naquele meio de lidar com tais coisas, mas não souberam administrar. Do mesmo jeito somos nós. Às vezes somos até psicólogos, médicos, e as coisas chegam e cadê o estudo? Cadê a medicina? Não resolve. Eu vi um exemplo esses dias de uma pessoa que estava numa situação deplorável. Era uma senhora que estava em São Paulo e tem um trabalho lá muito interessante que chama Cristolândia. Essa mulher tinha sido internada, já tinha sido presa por várias vezes. Tudo que podia fazer aqui entre as pessoas, de apoio, de ajuda, tinha sido feito. E ela continuava viciada no crack. Tem tempestade pior do que uma pessoa está vivendo um vício. Eu estava dizendo agora à tarde a uns irmãos. O vício escraviza as pessoas de tal modo que você não é mais dono de si. Você diz, eu não vou beber hoje, mas bebe, porque você não manda mais em si. Eu não vou mais usar crack, mas você usa porque você não manda mais em si. E às vezes essas pessoas chegam a um estado que ninguém mais acredita. Eu presenciei em São Paulo, foi há uns 3 anos, essa mesma Cracolândia que existe em São Paulo, eu fiquei admirado e aperreado, nervoso. Digo, vamos sair daqui. Eu fiquei com medo, confesso que eu fiquei com medo. Eram mortos que caminhavam, que andavam, que falavam. Aí eu olhei para a minha vida, olhei para a vida da minha família e disse, o que é que eu tenho para agradecer a Deus? Será que há motivos em mim para agradecer a Deus? Por minha vida? Eu falo também isso porque eu fui um ex-viciado, eu era um alcoólatra. Eu bebia 3, 4 vezes por semana, eu quase que acabo com minha vida por várias vezes. Eu me vi como naquelas pessoas, no estado que elas estavam. E eu tentei fazer, e tentei melhorar e não consegui. Eu dizia à minha família que deixaram e não deixava e nunca deixei. Porque aquilo era mais forte do que eu. Foi uma tempestade, uma das tempestades que eu vivi em minha vida, que quase me devassa, quase que acaba com tudo. Quando Deus revelou-se a mim, e eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador, mudei minha vida. É o que falta, às vezes, às pessoas, é fazer isso. Eu conversei essa semana com um bêbado, e ele falando para mim umas coisas, meu amigo, eu fiquei muito triste por ver naquela situação. Eu vi que ele não queria aquilo, mas aquilo era mais forte do que ele. Eu lembrei do versículo que diz assim, se o Senhor te libertar, verdadeiramente serás livre. Se Jesus libertar, meu irmão, quem é maior do que Jesus? Nada e ninguém. Nenhum problema, nenhuma tempestade é maior do que Deus. Agora o problema é que às vezes as pessoas diminuem Deus. Como aquela história que diz que o garoto perguntou, paiinho, que tamanho é Deus? Ia passando um avião, ele olhou e disse, está vendo aquele avião? Ele olhou, estou. O pai levou o filho ao aeroporto. Ele disse, aquele mesmo avião é esse aqui, ó. Você está vendo? Aí ele disse, mesmo assim é Deus na sua vida e na vida de muitos. Se tu te aproximas de Deus, Deus cresce em tua vida. Deus passa a ser tudo na tua casa, no teu trabalho, no teu viver. Tudo. Agora também, meu irmão, se você se distancia de Deus, se você se distancia da luz, a mesma coisa, se só estivesse essa luz aqui, se aí fora tivesse tudo escuro, quanto mais longe nós estivéssemos daqui, mais escuro nós estaríamos. Mais em treva o irmão se encontra, quando ele se distancia de Deus. Aproxime-se de Deus, viva Deus, não deixe de vir à casa de Deus. Porque, como eu disse, já vivemos, podemos estar vivendo, iremos viver. É inevitável que as coisas ruins aconteçam em nossas vidas. E temos que estar firme na rocha que é Cristo. Porque senão... E esse texto nos faz algumas perguntas. Primeira pergunta, no verso 38 diz, não te importa que pereçamos? Segunda pergunta, no verso 40 diz, por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? Terceira pergunta, verso 40 diz, quem é este? Que até o vento e o mar se acalma. Verso 38 diz, e Jesus estava à popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava cansado. Eu lembrei desse fato de Jesus estar cansado do calvário que ele fez quando ele carregou a cruz. Por que Jesus estava cansado? Porque Jesus passou a ser homem como nós. Ele saiu da sua divindade e foi homem como nós.
Aquelas chicotadas que Jesus sentiu, que Jesus levou, não pense por ele ser Deus, ele não sentiu. Ele sentiu como se eu e você estivessem naquele lugar. Aqueles pregos entrando em suas mãos, em seus pés, foi a mesma coisa de empurrar nas nossas mãos e nossos pés. Jesus estava cansado porque ele tinha pregado o dia todo, tinha andado, ministrando e falando do reino de Deus. Por isso que Jesus dormia à popa do barco. Tem determinados ensinamentos, determinadas igrejas que diz que Jesus não foi homem. Foi homem sim. Ele nasceu de Maria e se fez carne para viver e sentir o que nós sentíamos. Jesus chorou, Jesus se irritou. Tudo isso Jesus viveu. E Jesus se cansou. Jesus sentiu todas aquelas coisas na sua pele, aquele sofrimento. A tempestade chega de repente. Isso é inevitável. Muitas das vezes aparenta não ter saída. Quem nunca já viveu isso? Quem nunca já viveu isso? Você se deparar com um problema na sua vida ou na sua casa e dizer, não tem mais jeito. Eu já vivi alguns. Como eu disse, como eu era um alcoólatra, ninguém acreditava mais em mim. Ninguém. Minha família dizia que eu não tinha mais jeito. A minha própria esposa, dizia que eu não tinha mais jeito. Ninguém dizia, esse tem mais jeito. O futuro de Airon vai ser terrível. E para ser sincero, nem eu acreditava que eu tinha jeito. Porque você, quando está vivendo aquela vida, você cega para as outras coisas. E você se esconde naquele mundo, se tranca naquele mundo, e aquele mundo lhe abraça com toda a força. E ali você vai viver dia após dia, sem ter nenhuma perspectiva de vida, sem pensar em nada, só vivendo aquela vidinha pequena, terrível. Servindo exclusivamente a demônios. Sendo escravo, servindo de instrumento na mão do demônio. É o que muitas das vezes somos, quando não temos Deus. Nós não sabemos diferenciar. Nós não somos diferentes dos que estavam no barco. Com certeza não. Se nós estivéssemos naquele barco, se nós estivéssemos ali, nós íamos fazer como os apóstolos disseram. Por quê? O que foi que Jesus disse? Passemos para outra margem. Quem disse não foi ele não. Quem afirmou foi Jesus. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, quem impediria de passarmos? Deles passarem? Ninguém impediria. Se Jesus tem um plano na vida de vocês, na minha vida, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir de Deus na vida de ninguém. Por quê? Ninguém, nada é igual a Deus. Nada é igual a Deus. Por isso só basta uma coisa, crermos nesse Deus e vivemos esse Deus intensamente. Às vezes as pessoas dizem que tem Deus, às vezes frequentam até uma igreja, mas se você olhar verdadeiramente, não tem intimidade com Deus. Porque não adianta apenas saber que Deus existe. Eu tenho meu pai lá no sítio. Se eu não for íntimo dele, se eu não tiver intimidade com ele, contato com ele, o que é que ele é para mim? Vai continuar sendo meu pai. Mas o que eu vou desfrutar de sua vida? O que é que vai desfrutar de mim? Nada. O que acontece na vida de muitos? Sabe que Deus existe, sabe o que Deus é capaz, e está longe de Deus, distante de Deus. Deus para ele não tem contato, não ora, não vem ao templo, não vive exclusivamente sua vidinha ali no seu canto, achando que está bom. E achando três coisas: salvo, sentado e satisfeito. É o pior que existe. Salvo, sentado e satisfeito. Muitos às vezes se acham desse jeito, mas não é dessa forma. Você tem que ser íntimo de Deus. Deus é seu Pai, no qual você confessa como seu Salvador. Você tem o livre-arbítrio, porque quando Jesus morreu, que o véu do templo se rasgou, o caminho foi aberto. Você não precisa de ninguém para ir a Deus. Basta você querer. Agora também, se você não quiser, continue assim. Mas creio dos que aqui estão, não existe ninguém assim. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando quando estamos atravessando uma tempestade, a demora na resposta de Deus às vezes é pior que o problema. Você ora, jejua, clama a Deus e a resposta não chega. Por quê? Nós queremos que as coisas aconteçam, não hoje, mas ontem.
Vivemos um tempo tão rápido que não era para ter acontecido hoje, era para ter acontecido ontem. E isso é ontem. Muitos querem a vida, é tudo rápido, tudo que você quer hoje é rápido. E é desse jeito. Às vezes as pessoas querem mandar em Deus, querem fazer que dizem que Deus vai fazer conforme o seu querer, mas não é desse jeito. Quem é um ser vivente que pode manipular Deus? Alguns pensam que manipulam. Eu já vi pregações que alguns dizem: hoje o Senhor vai curar. Eu determino. Quem somos nós para determinar uma coisa a um Deus Todo-Poderoso? As coisas são feitas no tempo dele, na hora dele, quando ele quer. Não é no meu tempo, não é no tempo de vocês, é no tempo de Deus. Se você ora a Deus por um problema, por uma causa, continue orando. Nós temos exemplo de pessoas na Bíblia que oraram anos e anos por causa, e o Senhor respondeu. Não pare de orar, não pare de buscar. Agora não tente mandar em Deus, que ninguém vai mandar em Deus. O que Deus tem para ti é no tempo dele. Eu mesmo confesso, eu já tive desejo de ter um Camaro. Até hoje não tenho. Por quê? Para ter um Camaro tem que ter muito dinheiro. E o Senhor não me proporcionou. Se o Senhor não me proporcionou esse dinheiro, é porque Deus sabe o melhor para mim. Eu sou grato a Deus por a vida que tem, por o que tenho. Talvez se eu tivesse um Camaro, eu não ia saber dirigir. Ia meter mais no esquina no poste, talvez não estivesse aqui. Está entendendo? As coisas é de Deus, o tempo é de Deus. Seja grato a Deus por o que tem, por o que você é e por sua vida. Deixe de murmurar, deixe de ser insatisfeito. Porque a minha forma, dando uma pausinha aqui no tema, vou dizer uma coisa, a minha forma de pregar é essa. Eu gosto de estar sempre confrontando nossas vidas com a palavra de Deus. Porque não importa nós só vivermos, lermos essa palavra aqui. Nós temos que colocá-la em nossas vidas. Eu apanho muito, confessar a vocês, eu apanho muito quando eu estou estudando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me mostra. A palavra de Deus me mostra quem sou. Ela diz, olha, tu és isso hoje. Tu estás sendo assim. Aí por isso que eu gosto de confrontar a Bíblia com nossas vidas. Amém? Continuando. E eu não sei como você entrou aqui hoje. Conheço a maioria dos que aqui estão. Mas verdadeiramente quem conhece vocês é Deus. Eu não sei como está o coração de vocês aqui neste momento. Por quê? O que vocês estão vivendo, os problemas que estão enfrentando. Se você entrou aqui hoje alegre, contente, dando glória a Deus, ou se você entrou triste por algo, buscando a Deus para que Deus resolva. Deus sabe de todas as coisas nesta noite. Por isso eu digo a você, o propósito que você entrar aqui hoje, Deus sabe, e Ele vai agir no tempo certo. Creia no propósito de Deus. Jesus se levanta e acalma a tempestade. Ele irá acalmar a tempestade do teu coração. Da mesma forma que Jesus acalmou essa tempestade. Outra tempestade aconteceu em Mateus 14, 22 a 23. É aquela tempestade no qual Jesus pede para que o dos apóstolos venha e caminhe sobre as águas. Isso é o nosso Deus. O Deus que faz coisas tremendas. Eu fico assim analisando esse Deus e o que Ele é capaz de fazer agora nessa noite. Por quê? Deus está neste templo, nesse momento. Esse mesmo Deus está na minha igreja batista nesse exato momento. Esse mesmo Deus está nos Estados Unidos agora fazendo milagres. Esse mesmo Deus está no Japão. Esse mesmo Deus está em toda parte do mundo. Esse é o Deus que servimos. E o que é impossível para nosso Deus? Nada. Se você está confessando que é nada, após creia nisso. E na hora que a tempestade chegar, você vai se lembrar dessa pregação. Não há impossível para Deus. Segunda pergunta está no verso 40, que diz: então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? Falta fé. A igreja. Eu vejo hoje assim, a igreja atual está muito fraca.
Quando eu digo igreja, é o cristianismo em geral. Se nós olharmos aqui em Águas Belas, são poucas as pessoas que neste exato momento estão no templo, orando a Deus. Poucas as pessoas. Porque aqui deve ter em torno de 25 mil habitantes. Só na cidade. Em torno de 25. Quantas pessoas estão agora, nesse exato momento, numa igreja verdadeiramente adorando a Deus? Pouquíssimas. Precisamos fazer mais, precisamos pregar mais, para que muitas pessoas acordem e saiam do seu sofrimento, porque foi bom para nós, sim ou não? Eu sempre digo, nós não temos que ser egoístas, nós temos que dividir as coisas boas com os outros, porque se é bom ser cristão, se é bom adorar a Deus, nós temos que fazer, porque muitas pessoas aí fora estão sofrendo e morrendo. Muitos lares estão sendo destruídos. Muitas pessoas nesse exato momento estão bêbadas. Às vezes espancando esposa, espancando filhos. Onde Deus não está presente neste lar. Porque Deus precisa que você abra a porta para que Ele entre. Eis que tua porta bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Deus está batendo na porta de muitos. E muitos não abrem o coração para Deus. Às vezes as suas tempestades estão dentro de você mesmo. Aumentou demais. Se nós olharmos nos últimos anos, as pessoas que estão com depressão, muito. Estão vivendo angústias, sofrimentos que às vezes intermináveis. Isso já era previsto. A ciência dizia anos atrás, eu nunca esqueci disso, que por volta de 2020, um dos problemas que mais ia atingir as pessoas era problemas psicológicos. Exatamente é o que está vivendo. Eu olho com relação a isso e vejo, melhorou tanto. Lá mesmo no sítio onde eu nasci, não existia carro, não existia nada, não existia médico. Em 92 para 93, eu sofri um acidente, quase morro para chegar em Garanhuns. Hoje eu falo quase todos os dias com minha mãe ao vivo, vídeo chamada. A coisa melhorou muito. A medicina melhorou, as escolas melhoraram. E por quê? Por quê? Aumentou tanto esses problemas psicológicos. As pessoas estão vivendo uma vida artificial. O danado celular que todos temos está distanciando as famílias. Às vezes me policio, cobro da minha família. Eu também me vejo dessa mesma forma. Não tem para que negar. Às vezes você se prende ao celular, fala 1 hora, 2. Quando menos esperou chegar, fala 1 hora, 2. Porque se nós não tivermos o contato pessoal, como é que eu vou saber que uma pessoa está passando por algo se eu não conversar com ela? Não tem como. Temos que evitar tendo esse contato. E a situação hoje é essa. As pessoas estão vivendo uma vida artificial e pagando um preço terrível. Passamos para outra margem. Como eu disse, foi Jesus que disse, passemos para outra margem. Se Jesus disser na sua vida, eu irei fazer de ti uma nova criatura, nada impedirá. Nem você mesmo impedirá de Jesus agir. Repito, eu. Porque se fosse para mim estar aqui hoje, por minhas pernas, estaria não. Só Deus. Por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus é inevitável em nossas vidas. A presença de Jesus tem que ser constante na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Viva Jesus intensamente. Não brinque com Jesus. Porque Jesus não é pessoas para estar com brincadeira. Tem que ser coisas sérias. Vocês acham que Jesus sabia que a tempestade viria? Sim ou não? Com certeza. Por isso que ele disse, eu vou dormir. E dormiu, sabendo que a tempestade chegava. Do mesmo jeito, Jesus é na tua vida e na minha vida. Jesus sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro.
O dia de nós nos aproximarmos de Jesus é hoje, é esse momento. Se você que está aqui nesse tempo, se você não vive Jesus como merece, como ele merece ser adorado, adore hoje, nesta noite. Por quê? Daqui uma hora nós não sabemos se nós estaremos vivos. Pode ser que daqui uma noite Jesus venha. E se você não estiver preparado? Se você não se reconciliou com Jesus? Você já imaginou esse grande dia da vinda de Jesus? Como a palavra diz, que irão estar dois, o esposo e a esposa, em sua casa, quando um caçar, um ou outro não vai estar mais, se não tiver Deus. Dois trabalhadores vão estar no roçado, quando um se virar, outro não estará mais. Que desespero vai ser neste grande dia para os que ficarem. Momentos terríveis. Agora, alegria igual não terá para os que forem com Deus. Nada vai ser igual a esse grande dia. Nada vai ser igual a esse grande dia. Quando eu estava com minha doença e passei entubado, eu pensei, eu disse, e agora? Eu acreditava em uma milagre que seria mesmo. Eu disse, é hoje. Eu digo, rapaz, não tem condição não, vai ser hoje. Porque não tem jeito, esse pulmão não reage. Quando eu disse entuba, eu disse. Aí eu chamo, o médico chegou, o médico rápido. Eu estava mandando, coloca que eu estava sem respirar. Muito ofegante, cansado, morrendo. Eu disse, coloca o tubo. Aí chama o médico. Eu esperei, eu estava mandando, mas eu esperei o médico dizer assim, faça isso. Mas eu escutei por trás de mim, preparem ele. Aí eu disse, onde abrirei meus olhos? Porque eu sabia que eu passaria por esse momento e que eu ia abrir meus olhos em algum lugar. Porque eu creio na vida eterna. Eu estou aqui hoje porque eu creio na vida eterna e creio em Jesus. Aí eu disse, onde eu abrirei meus olhos? Eu disse, só tem 2 lugares, Senhor. Eu sei que eu ia ser anestesiado, ou digo com o Senhor, ou se não, se permitir que eu volte. Está entendendo? Isso é a coisa melhor que eu já vivi. Por quê? Eu creio em Jesus. E o Jesus que eu prego me garante isso. Porque se eu morrer, eu vou para a glória. E se você não tem essa certeza, busque Deus, que é a melhor coisa que pode existir. Essa certeza de você dizer assim, Senhor, faça a sua vontade em minha vida. O poder de Jesus. Jesus liberta um homem de uma legião de demônios. Vou citar 3 exemplos aqui do poder desse Jesus que estava com ele nessa tempestade. Que às vezes, nós, como eu disse, nós diminuímos Deus, deixamos ele muito pequenininho. 3 fatos bíblicos muito importantes. Jesus liberta aquele endemoniado quando ele atravessa o lago, chega do outro lado, estava com legião de demônios. E eles disseram, Jesus, o que queres conosco? O demônio, às vezes tem pessoas que, até eu ver que isso é meio cristão. Que eu tenho medo do Satanás, que o Satanás é não sei o quê, que não sei o quê. Eu não tenho um pingo de medo. Eu não tenho um pingo de medo. Sabe por que eu não tenho um pingo de medo? Eu comparo o Satanás com o meu cachorro. Meu cachorro é grande, é um pitbull, eu ando com ele. Ele só vai até onde eu permito. Ele só pode morder alguma pessoa se eu soltar a guia dele. Se eu não soltar, ele não morde ninguém. Do mesmo jeito é o Satanás. O Satanás não é nada diante de Deus. Nada. O Satanás treme quando chega diante de Jesus. Aí às vezes você se preocupa tanto, se preocupe não. Se preocupe em adorar a Deus, busque Deus, viva Deus. Deus tudo pode. Satanás não é nada, ele já está derrotado. Só está esperando o grande dia para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Por quê? Nós nos preocupamos com isso. Às vezes, porque o demônio fulano crê em tantas coisas, tantas besteiras, que não vale a pena. Uma mulher curada de hemorragia, veja o poder de Deus. Primeiramente, o Deus que liberta as pessoas de possessões de demônios. Segundo, Deus que ia caminhando e a mulher apenas fez o quê? Tocou em suas vestes. E naquele exato momento, aquela mulher foi curada. O que é impossível para Deus? Nada. E o terceiro exemplo, a ressurreição da filha de Lázaro. Outra coisa, é um Deus que liberta
é um Deus que cura e é um Deus que ressuscita. Esses exemplos estão na Bíblia com um intuito. Isso aqui, não, se está na Bíblia, é porque tem grande... Tudo aqui na Bíblia é importante. Mas isso sabe para quê? Para nós olharmos o Deus que nós servimos e dizer, tudo Ele pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Olhem suas vidas e o que Deus já fez em suas vidas. O fato de você estar neste templo nessa noite já é um grande milagre de Deus. Se Deus te trouxe aqui nesta noite, foi porque Deus tem plano para a tua vida. Porque o problema que tu já viveu e ele curou e ele refez, Ele pode fazer novamente. Se tu estás passando por alguma dificuldade, se tu estás com o teu casamento prestes a ser destruído, se teu filho está seguindo caminhos mundanos, o Deus que servimos, Ele pode restituir o caminho do teu filho. O Deus que servimos pode abrir porta de empregos. A cura que tu tanto deseja, ou para a tua vida, ou para a vida de pessoas que tu gosta, que tu ama, que tu conhece, o Deus pode fazer. E vocês são prova disso. Sabe por que vocês são prova disso? Essa igreja é prova disso. Eu. Vocês não oraram por mim? Não tem por que vocês duvidarem. Não sei todos que aqui estão, já estavam aqui no templo há 2 anos. Mas eu sou uma prova, eu sou uma prova que vocês oraram e Deus ouviu. Não tem por que vocês dizer que Deus não é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. Deus faz todas as coisas no seu tempo, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Isso é o Deus que nós servimos. E a terceira pergunta: quem é este? Quem é este que até o mar obedece? Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus? Eu trouxe um pequeno texto aqui para eu ler. Creio que alguém vai identificar os personagens desse texto. Esse texto é um relato de 2 pessoas, um relato do cotidiano, do dia a dia. Tem algumas coisas que vocês vão perceber que é um relato do dia a dia. Começa assim: hoje o Senhor desculpe, eu prometi que não aconteceria isso, mas não tem jeito. Continuemos. Hoje o Senhor está indo para Recife. Na verdade, acabou de sair de Garanhuns. E tenho fé que o Senhor Hoje o Senhor está indo a Recife, na verdade acabou de sair de Garanhuns. E tenho fé que o Senhor vai ler isso, pois foi contigo e aprendi sobre a fé e sobre Deus. E tenho certeza que sairá dessa. Toda vez que eu te vejo, é impossível que eu não deixe uma risada. Até quando não te vejo, só te ligo, dou risada também. É tão bom quando estamos perto, a gente ri tanto e se diverte mais ainda. Tem também as vezes que eu digo: ei, Tairon, mas só o Senhor presta, né? Se eu tiver com um iPhone 11 ou o Senhor, um Galaxy 5 ou um Galaxy 5 é melhor. Risadas. E é verdade, tio Iron, o Senhor presta muito mesmo. Você é o melhor de todos nós. Nunca brigamos, sem ser na resenha, por nada. Apesar de eu sempre esculhambar Bolsonaro e o Senhor me chamar de petista alienada, outras risadas. Quando o Senhor sair desse hospital, vou te contar tanto de novidade sobre o Brasil, o Senhor vai ficar besta. Seu testemunho é tão lindo, Deus é tão aparente na sua vida e suas atitudes. Como não te amar e te admirar? Espero ter sua fé e ter a sua força um dia, sabe, tio? Obrigado por todas as vezes que rimos juntos e pelas risadas que ainda daremos juntos.
Obrigado por todos os debates, obrigado por existir. Como diz tia Marta, o meu marido é o mais lindo. Não fique se achando e nem secando o bucho. Mas o Senhor é lindo mesmo. Sua história é linda, seu jeito é lindo. Todo mundo está aperreado, sabia? Porque todo mundo te ama muito e te quer em nossas vidas por muitos anos. E agora, em nome de Jesus, o Senhor estará lendo isso que te escrevi um tempão antes, porque creio que Deus vai te trazer de volta. Ainda vamos viver um monte de coisas e o Senhor vai me chamar muito de Tianice e gritar: bora, cuida, faz alguma coisa, senão o urubu te puxa. Um abraço grande com um amor maior ainda de sua mofada cabrinha favorita que te ama muito. Eu deixei isso por último, porque isso realmente, quem escreveu isso foi minha sobrinha Ariane. Eu não li isso nem na minha igreja ainda. Eu lembrava que ela tinha escrevido isso. Aí eu pensei, ela tinha escrevido isso para mim. Por que ela escreveu isso? Se você olhar no início, ela disse: eu tenho fé. E foi a maior tempestade que eu já vivi. A verdade foi, verdadeiramente, irmãos, foi a maior tempestade que já vivi. Como eu disse, eu não acreditava que voltaria, mas foi esse Deus que eu perguntei aqui: quem é este que até o mar obedece? Quem é este? É o Deus que cura. Quem é este? É o Deus que transforma um viciado em um servo de Deus. Quem é este? Quem é este? É um Deus capaz de restaurar casamentos. Quem é este? É o Deus do impossível. Isso é o nosso Deus. Por isso que eu disse: já vivemos, podemos estar vivendo e iremos viver tempestades. E foi nessa tempestade, e foi na oração de vocês, que esse Deus do impossível me trouxe de volta. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus quis. Porque se olharmos, muitos não voltaram, muitos morreram. O barco naufragou e muitos morreram. Mas a igreja que ora, a igreja que busca Deus, Deus é capaz de fazer grandes coisas. Só basta crermos. Como Ariane disse, Ariane tinha fé que eu estaria lendo essa carta, esse texto que ela escreveu para mim. Eu nunca imaginei. Eu mesmo, eu não teve, como eu disse, na hora de eu ser entubado, eu disse: eu não voltarei. E confesso a vocês, eu me entreguei a Deus de um jeito que eu achei que tinha chegado minha hora. Eu disse: eu quero conhecer a Jesus. Não que muitas denominações aí pintam fotos. Eu queria ver verdadeiramente a Jesus e ver como realmente Ele é, e os outros que lá estão. Mas lembrei da minha família. Eu disse: não, Senhor, eu não tenho ainda. Isso foi tudo dentro de 10, 15 minutos eu conversando com Deus. Eu disse: não, ainda tem minha família que ainda precisa de mim. E eu orei a Deus e disse assim: não, se for de sua vontade, que o Senhor me restitua a minha saúde. Pronto, eu disse: já estou pronto, pode colocar o tubo. Eu disse, por isso que eu disse, deixei essa última parte para isso. E outra forma, no convite do pastor, a forma de agradecer aos irmãos, a essa denominação, por ter orado por mim, por ter buscado a Deus, e Deus ter feito o que fez na minha vida. E eu ter ultrapassado e ter saído daquela tempestade. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Agora tem uma coisa. Será que Deus está no barco de sua vida? Será que Deus realmente está conduzindo o leme e guiando tua vida? Ou és tu?
faça uma reflexão nesta noite. Quem é que está guiando tua vida? Se é Deus ou se é você? Porque se for você, entrega a tua vida a Deus. Confia nele, que mais ele fará. Eu sou a prova, como eu disse, de um Deus que cura, de um Deus que faz o impossível. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu me perguntei, eu vendo outro dia uma pregação sobre Jó, e Jó interrogou Deus por várias vezes. Eu fiz a mesma coisa. Eu perguntava a Deus, por que eu? Às vezes, olha, os planos de Deus nós não entendemos. E eu perguntei a Deus, por que eu? Você, às vezes, por ser crente, você às vezes acha que você está melhor alguma coisa. Realmente eu mudei minha vida. Continuo sendo pecador, mas graças a Deus mudei minha vida. Aí eu comecei a me avaliar com o outro. Com o Airon antes de se converter. Eu disse, mas Senhor, eu já mudei tantas coisas, preciso ainda mudar muitas, mas não se encaixava mais no outro não. Depois de eu ter feito, de eu estar aqui, né, buscando o Senhor, de eu ter me entregado minha vida, eu estar passando por essa tempestade, por esse momento tão difícil. Aí eu me perguntava, por que eu? Porque é terrível. Por mais relatos que vocês ouviram das pessoas, só sabe quem viveu. Porque quando você está num hospital com um parente do lado, com uma pessoa amiga, bem, era eu e as pessoas. O diálogo que eu tinha com os enfermeiros era quando eles vinham fazer algum procedimento. Até mais. Foi 30 e poucos dias. Hoje mesmo, são dia 22, estava com 4 dias de entubado. Foi os piores dias. Foi os 4 primeiros dias, o médico disseram. Os 4 primeiros dias, eles disseram, o esposo de uma amiga da gente não passava o relato, não passava o que realmente estava acontecendo, porque ele achava que eu iria morrer. Porque eu fiquei muito, foi o estado mais crítico, foi no início da minha intubação. 4 dias que eu estava nesse exato momento, vocês aqui aperreados, minha família, a cidade, graças a Deus. E eu, quando voltei só o resto mesmo. Quase nada, nem eu me conhecia, sem memória, sem andar, sem falar, só falava. Não me lembrava de nada, comecei a aprender tudo de novo. Aprendi a andar, comecei a comer, e Deus foi me erguendo. E é nessa pergunta minha, de eu perguntar a Deus por que eu obtive a resposta. Sabe quando Deus me respondeu? Quando eu cheguei aqui em Águas Belas. Porque quando eu cheguei aqui em Águas Belas, eu percebi, eu não imaginava que tinha tido essa comoção na cidade, nas pessoas, nas igrejas. Aí foi quando eu vi que Deus tinha um propósito, que aquilo que eu vivi se viu para que as pessoas vissem que Deus era capaz de fazer milagre. E eu confesso a vocês, valeu a pena por isso. Até os incrédulos olham para mim no meu trabalho, choram, as pessoas idosas choravam e diziam, foi Deus que te trouxe. Aí eu disse, por que eu? Foi aí que eu disse, e foi a melhor coisa. Porque foi Deus que, através do meu problema, do que eu vivi, Deus se revelou a muitos. E as pessoas viram que o nosso Deus é capaz de fazer milagre. Que o nosso Deus é capaz de transformar uma grande tempestade em uma calmaria, em uma paz. Esse é o nosso Deus. Por isso, viva esse Deus intensamente. Viva esse Deus. Que independente do que você já viveu, do que você está vivendo e do que você vai viver, você tem que o adorar. Por quê? Existem muitas denominações que pregam Deus, que tem uma doutrina que diz, venha para cá, porque aqui não tem mais problema. Aqui teus problemas vão ficar lá fora, aqui você vai enricar, aqui você vai melhorar de vida. Isso é mentira. Porque se nós olharmos na Bíblia, nós mesmos estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e Paulo sofreu o que por nós? Paulo apanhou, foi chicoteado, apedrejado, por 2 vezes levou chicotada, 39 chicotadas. Aí eu olho para a minha vida, aí quer dizer que eu quero, não vai ter problema, vai ter problema sim. Mas os problemas que acontecerão em nossas vidas, com Deus no nosso barco, nós venceremos. Amém? Graças eu dou a Deus, agradeço por cada um de vocês que aqui se encontra e por a oportunidade de ministrar minha palavra. E também, mais uma vez, agradeço por suas orações. Vamos orar ao Deus por este momento. Fiquem de pé, por favor, os irmãos. Santo Deus e Pai, te dou graças a Deus por esta noite, por tudo que vivemos aqui neste tempo.
por cada irmão que aqui se encontra, Deus. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada. Abençoa a liderança desta igreja, abençoa o pastor desta igreja, Deus. Usa, Deus, conforme o teu querer. Transforma, Deus, a vida de todas essas pessoas como tu tem transformado até hoje. Se alguém aqui neste momento está passando por alguma tempestade, que o Senhor haja, Deus. Vai nesse exato momento, Deus, restaurando e curando, Pai. É o que eu te peço. Grato mais uma vez por tudo, grato por este tempo, por estas pessoas. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Passa a palavra ao irmão Cleber.